Olá, esse é o vídeo 3 da nossa aula de seres heterotróficos e hoje a gente vai começar a falar sobre os animais. Bem, a gente vai seguir essa filogenia aqui, ó, ou seja, esse grau de parentesco aqui, a filogenia da fenda do biquíni. E esqueçam essa parte aqui embaixo, esses nomes complexos, tudo. Foca só nesses grupos aqui em cima. Nós vamos falar de cada um deles. Os poríferos, os quinidários. Esses asqueumintes, isso mudou de nome, a gente vai ver os nomes novos agora. Os artrópodes, os anélida, os moluscos, os equinodermatas e os cordados. A gente vai ver todos esses com calma. Bem, os primeiros indivíduos que nós vamos falar aqui são os poríferos, que são mais conhecidos como esponja, como o nosso amigo Bob Esponja aqui, mas na vida real eles têm mais essa cara aqui, ó, um formato cilíndrico e uma grande abertura na parte superior. E bem, o estilo de vida desses animais é bem simples, ó. Eles têm uma célula básica chamada coanócito, que recobre toda a parede interna desses indivíduos. E aí eles ficam presos no substrato, parados, e esses coanócitos eles têm um flagelo. Esse flagelo não serve para nadar, mas sim para ficar batendo dentro deles ali e criar um fluxo de água. E assim essa água entra por esses poros aqui do lado, ó, fica um tempo nessa cavidade interna do porífera e depois sai aqui por essa abertura superior. E qual que é a importância disso? Bem, essa água ela está cheia de partículas e aí os coanócitos captam essas partículas e é assim que as esponjas se alimentam. E essa água também é cheia de oxigênio, então os coanócitos também captam esse oxigênio e é assim que a planta, entre aspas, respira, sabe? Mas esse estilo de vida também é muito importante para eles, porque eles não têm sistema circulatório. Mas, como essa cavidade interna recobre todo o corpo deles, ou seja, eles podem se alimentar em toda a extensão do corpo deles, eles não precisam distribuir os nutrientes. Como assim? Olha só, eles podem, esse coanócito aqui, ele capta uma partícula. Ele capta várias partículas. Os nutrientes que são captados por aqui abastecem as células que estão mais perto daqui. Agora, aqui embaixo, os nutrientes que são captados aqui abastecem as células que estão mais próximas daqui. E aqui, os nutrientes que são captados por aqui abastecem as células que são mais próximas daqui. Entenderam o que eu quis dizer? Como ele se alimenta, ele consegue se alimentar em toda a extensão do corpo dele, ele não precisa de um sistema circulatório. E assim, ele consegue sobreviver com uma forma de vida tão simples assim. Saindo de porífera, vamos falar um pouco agora dos quinidários, que é o grupo das anêmonas e das águas-vivas. Certamente vocês já encontraram uma água-viva ou uma anêmona na praia e se encostaram nelas, certamente se queimaram. E bem, como... E bem, essa queimação ela é dada por uma célula chamada nematocisto, que funciona como esse GIF aqui. Ela tem uma estrutura de propulsão, né? E quando alguma coisa toca nela, ela expulsa todo o conteúdo interior dela, que é uma substância urticante, ou seja, que coça. Funciona igual esse GIF aqui. Você encosta com seu dedo enxerido lá, e aí ela projeta isso aqui para fora e queima seu dedo. Mas bem, vocês devem ter reparado aqui que eu estou unindo num grupo só anêmonas e medusas, que aparentemente são coisas completamente diferentes. E bem, elas parecem diferentes mesmo, e por muito tempo a ciência achou que fossem coisas diferentes. Eles foram separados em grupos diferentes, um grupo das anêmonas e um grupo das águas-vivas. Só que, depois de muito tempo de estudo, descobriu-se que esses animais têm um ciclo de vida bifásico. Uma fase como pólipos, né, ou anêmonas, como é mais conhecido, e uma fase como medusas, ou água-viva, como é mais conhecido. Como assim ciclo de vida bifásico? Bom, duas fases. Você tem uma fase em pólipo, e esse pólipo, quando se reproduz,
forma um indivíduo da outra fase, ou seja, forma uma medusa. E aí a medusa, quando se reproduz, forma um pólipo. E fica assim, um pólipo se reproduz em medusa, a medusa se reproduz e forma um pólipo. O pólipo forma uma medusa, a medusa forma um pólipo, e assim eles mantêm um ciclo de vida bifásico. E bom, se você olhar mais atentamente, eles são basicamente a mesma coisa. Ó. Os pólipos têm esses tentáculos voltados para cima, os tentáculos ficam mexendo assim e criam um fluxo de água. A água entra pela boca aqui, vem nessa cavidade. Aqui as partículas são absorvidas, o oxigênio, tudo. E assim eles se alimentam. A medusa é como se você pegasse o pólipo, virasse de cabeça para baixo e botasse para nadar. Porque esses tentáculos aqui ficam criando um fluxo de água de baixo para cima, assim, jogam a água dentro da boca, a água passa por aqui, as partículas são absorvidas da mesma forma e assim a medusa se alimenta. E bem, a mesma ideia do esporífera, como esses indivíduos se alimentam em toda a extensão do seu corpo, certo? Eles absorvem nutrientes em toda a extensão do seu corpo, não precisam de um sistema circulatório. E essa anêmona aí, hein? Você conhece essa cena, certamente você tem trauma de infância. Um outro grupo que nós vamos falar é o grupo dos plateumintes. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que tinha um grupo dos asqueumintes, só que eram esses carinhas aqui, só que esse nome mudou? Bom, esse grupo dos asqueumintes virou dois grupos, ok? Vamos falar primeiro dos plateumintes. Bem, esse nome estranho, plateumintes, significa... plate significa achatado, chato, e euminte significa verme. Então plateumintes significa verme chato. E bom, eles realmente estão bem achatados assim. E como eles são todos achatados, as células são muito próximas eles também não têm sistema circulatório. Os nutrientes passam de uma célula para outra por difusão. Lembra aquele processo de difusão? O soluto vai passando de uma célula para outra? Então, é assim que os nutrientes circulam no corpo inteiro desses animais. Mas bem, vocês devem ter reparado que isso aqui é bem diferente disso aqui. E sim, os plateumintes são divididos em dois subgrupos. Os Turbellaria, que são esses plateumintes de vida livre, certo? E os Tremátoda, que são os parasitas. E os Tremátoda tem uma coisa que eu devo chamar a atenção, que é aqui na cabeça dele. Ó. Vamos dar um zoom para a gente ver melhor. Eles têm uma estrutura de fixação, assim, na cabeça, cheia de ventosas e de ganchos, em que eles se prendem no corpo do hospedeiro. Eles usam essa estrutura aqui, vai lá, se prende no corpo do hospedeiro e ficam sugando os nutrientes. No caso desse indivíduo aqui, isso aqui é uma tênia, né? Então isso aqui vai lá no intestino humano, se prende e fica sugando os nutrientes até você tomar vergonha na cara e ir lá tomar um remédio de verme. Bom, e por fim, o outro grupo que estava dentro do... Bom, e por fim, o outro grupo que estava dentro dos asqueumintes é o grupo dos Nematoda, que é o primeiro grupo que nós vamos falar aqui que tem sistema digestório completo, ou seja, o sistema digestório começa na boca e termina no ânus. E bom, esses vermes, eles não são achatados como os plateumintes, eles lembram um fio, e por isso eles precisam de uma espécie de sistema circulatório. Só que não é exatamente um sistema circulatório. Ó, olha essa foto aqui. Isso aqui está meio difícil de entender, mas vamos lá. Imagine que esse meu pilô aqui, ele é um plateumintes. Agora eu vou pegar esse plateumintes, cortar aqui, ó, vou cortar ele e virar para vocês, certo? Então vocês estão vendo aqui, é a parte que eu cortei. É essa foto aqui, ó. É isso que vocês estão vendo. Bom, a gente olha aqui, a gente consegue ver aqui no meio tem o intestino dele, né? O intestino normalmente ele seria ao longo de todo o corpo, mas aqui como a gente está vendo só um corte, a gente só vê um círculo, né? Uma elipse, enfim. Aqui está o intestino dele, aqui está a parede externa do corpo dele, ó. E aqui tem esse espaço em branco. Aqui tem ovário e tal, mas enfim, esquece isso. Aqui tem esse espaço em branco, ó. Esse espaço em branco é realmente espaço em branco. É uma cavidade que a gente chama de celoma. Vocês já devem ter ouvido falar. E bem, esse celoma funciona tal qual um sistema circulatório nesses animais. Como assim?
Bom, o intestino aqui, o alimento passa pelo intestino, os nutrientes são absorvidos e são jogados nesse celoma, que aqui é cheio de líquido, né? Esses nutrientes aqui, jogados nesse líquido, são distribuídos pelo celoma por todo o corpo. E é assim, mais ou menos assim, que eles têm esse princípio de sistema circulatório bem rudimentar. E bem, esses animais eles também começam a apresentar um sistema nervoso um pouquinho mais desenvolvido, que são representados pelos cordões nervosos. Aqui vocês vão ver dois pontos pretos, ó, um aqui na parte dorsal, ou seja, na parte de cima, e um aqui na parte ventral, ou seja, na parte de baixo, que são os dois cordões nervosos. Lembra, como eu cortei, eu estou mostrando isso aqui, um recorte para vocês, vocês estão vendo um ponto embaixo e um ponto em cima. Mas, na verdade, você tem um cordão nervoso em toda a extensão do dorso dele e um cordão nervoso em toda a extensão do ventre dele. Tá? Mas aqui vocês só veem um ponto. E bem, esses animais, esses nemátoda, eles podem ser de vida livres, como essa gracinha aqui, ou podem ser parasitas, como esse Ascaris lumbricoides aqui, que é mais conhecido como lombriga. Bem, era isso no vídeo de hoje. Eu volto no próximo vídeo falando de mais grupos de animais. Até lá!